Quer fazer uma técnica para sair do corpo? Qual o melhor horário para você? Quais são os ângulos que você deve observar? Falaremos disso aqui daqui a um pouquinho. Olá a todos! Se você está inscrito no canal, obrigada por estar aqui novamente. Se não, seja muito bem-vindo. E nós vamos falar hoje, obviamente, sobre o melhor horário para sair do corpo, mas tem muitos ângulos que eu quero comentar aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero deixar claro é assim: se nós fôssemos ver de uma maneira técnica, qual seria o melhor horário para todos? Seria no meio da noite, por razões específicas, e eu vou explicar o porquê. No meio da noite nós estamos normalmente no pico de melatonina, portanto nós temos uma condição mais favorável, até do ponto de vista hormonal, fisiológico, para a experiência. Também pelo fato de que nós já dormimos algumas horas, portanto meio da noite não pode ser se você deitou-se uma hora só antes. Não, meio da noite é meio da noite, né? Nós temos aquelas horas todas e nós estamos ali pela metade. Mas, naquele momento, nós estamos, pelo fato de já ter dormido algo, já estamos relaxados o suficiente para conseguir mantermos-nos lúcidos enquanto fazemos a técnica para sair do corpo. Mas, por outro lado, ainda temos algum cansaço, não passou a noite, e ainda temos aquela sonolência, e é meio da noite, temos aquela programação mental de relaxar, então isso ajuda, porque nós conseguimos relaxar, estar lúcidos ao mesmo tempo, ou pelo menos temos metade do relaxamento, metade da lucidez ali, o que nos ajuda. Porque quando nós fazemos a técnica no início da noite, a maioria das vezes o que acontece é que a pessoa dorme porque está cansado o dia todo, e às vezes inclusive tem restos de energia ainda com ela que a impede de alguma maneira ter aquele ponto ideal para sair do corpo. Claro que nós podemos trabalhar com energia e mudar isso, mas muitas pessoas não sabem fazer bem o trabalho energético ou não conseguem identificar. Então, com a soltura natural daquelas primeiras horas que ela dormiu, se a questão energética é suave, aquilo também já se dissipou. Então, outro ponto favorável para fazer no meio da noite. Muitas pessoas não conseguem acordar no meio da noite para fazer isto. Quando acordam, ficam tensas porque pensam: daqui a pouco eu tenho que levantar e eu preciso dormir, estou aqui a demorar, não consegui sair do corpo. Então, esta sensação psicológica até certo ponto acaba por interferir. E outros acordam, mas já são dorminhocos, né? Bons dormidores, posso falar isso em português? São bons dormidores o suficiente para já cair no sono logo em seguida. Aí também não funciona. Então o ideal é, se é no meio da noite, você levanta, respira, faz alguma coisa para não acordar completamente, mas também não ficar totalmente relaxado e dormir de imediato. Mas veja, isso seria o ideal para todos, por essas razões que eu expliquei. Mas, e outras razões mais, está mais silencioso, tem menos pessoas acordadas, tem menos energia em geral movimentando em todos os sentidos, mas são coisas óbvias. Mas então, respondendo a pergunta específica do Gustavo, quais são os diferentes ângulos, não é, que nós temos que observar, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista do próprio funcionamento da projeção. Então é assim: primeiro, você tem que buscar um horário no qual você não tenha nenhuma preocupação. Você não pode estar, por exemplo, preocupado que tem que ir ao trabalho. Se você fala: não, eu vou fazer às 6 da manhã, mas você sai às 8 para o trabalho, provavelmente já vai estar pensando: não, eu tenho uma hora, eu tenho que terminar em uma hora, eu tenho que conseguir. Então essa pressão íntima é muito complicado. Outra coisa é assim: um momento em que você saiba que não tem ninguém prestes a chegar. Então vamos supor que você chega na sua casa às 4 da tarde e pensa: vou fazer nesse horário. Mas sabe que a qualquer momento pode chegar alguém, seja que sua esposa ou seu marido estão chegando do trabalho, ou um filho, ou um irmão, ou seja lá quem for. Então esta eminência dentro de nós de que alguém pode chegar, isso também interfere. Então esses horários, quando tem esse tipo de coisa, claro que nós podemos tentar, mas já existe algo do ponto de vista psicológico que começa a interferir. Ou nós fazemos um bom trabalho mental conosco para superar isso, não é? Um outro ponto a considerar é assim: cafeína e alimento. Cafeína, mesmo que você diga: não me incomoda em nada, estou habituado, sempre vai afetar um pouco. Por quê? Porque quando nós tomamos cafeína, existe um pequeno incremento nos batimentos cardíacos, óbvio, por isso que nos deixa alerta. Também a outra coisa é alimento. Quando nós comemos, também existe um incremento no metabolismo, e isso incrementa um pouquinho os batimentos cardíacos. A taxa do batimento cardíaco nosso é fundamental para nós termos
bom resultado na hora que nós fazemos uma técnica para sair do corpo. Então procure, sempre que você for relaxar para fazer a técnica, observar muito bem isso. Você tem que entrar num ponto de relaxamento que seu batimento cardíaco fica super lento. Então, como consequência, você terá uma respiração também super lenta, agradável. O seu corpo vai então poder relaxar, relaxar, relaxar até aquele ponto que você nem sente o corpo, e aí é o bom momento para fazer a técnica. Então, em que horário você consegue atingir isto? Algumas pessoas, por exemplo, fazem, vamos dizer, às 7 da noite, mas depois elas sabem que elas vão tornar a levantar e a jantar, ou seja lá o que for. Tá bem? Não se deve fazer a técnica com o estômago muito cheio, porque ou a alimentação vai interferir no seu resultado da técnica, a alimentação, eu digo a digestão, né, vai interferir no seu resultado da técnica, ou o reverso, ou você consegue relaxar muito, mas então a sua digestão fica afetada porque seu relaxamento foi muito, muito profundo. Não é que tem que estar com o estômago 100% vazio, morrendo de fome. Não, coma algo, mas não seja algo pesado e dê tempo para a digestão quase completar pelo menos, entende? Então vamos supor, 2 horas depois que você comeu, você vai fazer uma técnica, claro, desde que você não tenha comido uma feijoada, né? Ou um churrasco daqueles que comeu demais. Então tem que ser uma coisa leve e neste momento é que você vai escolher o seu horário para sair do corpo. Para mim, por exemplo, o melhor horário é pela manhã. Pela manhã porque eu, né, estou mais alerta, mas ainda tenho aquela preguicinha de ficar na cama, consigo ficar bem relaxada, mas ficando num estado cerebral, nós já falamos disso em outro vídeo, quem não viu, assista sobre como manter a mente alerta, mas ficando num estado cerebral em que eu consigo observar tudo e ao mesmo tempo deixar o meu corpo entrar naquele relaxamento profundo. Inclusive, tem um relato de uma projeção que tenho aqui no canal, se você quiser dar uma espiadinha, porque ali eu conto uma experiência que traz muitos ângulos que pode exemplificar bem como funciona a aplicação de uma técnica e a saída do corpo. Mas, então, por exemplo, para mim, pela manhã é o melhor horário. Você pode fazer em qualquer horário. Não está dependendo de estar escuro lá fora. Tem que estar escurinho para você, ou mesmo que não esteja escurinho, você tem que conseguir um relaxamento profundo. Quando nós temos luz vindo sobre nós, mesmo que nós estejamos com os olhos fechados, a luz pode passar pela pálpebra. Nós temos a percepção de que a luz, e isso pode fazer uma pequena ativação, obviamente através da ativação da retina, o cérebro, então pode nos afetar um pouquinho o relaxamento. Mas pode ser uma coisa tão insignificante que não lhe afeta. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de dia para dia. Mas de modo geral, um ambiente escurinho, silencioso, o horário não importa. O que importa é em que condição você está com as suas preocupações, com a sua digestão, com a sua capacidade de relaxar, com o seu alerta mental, porque se você está muito cansado mentalmente, não funciona. Essa é uma coisa chave. O estado psicológico, o estado mental são até mais importantes do que o estado físico, tá bem? Então, tem aqui algumas dicas, espero que tenha sido útil, que traga para vocês aí diferentes ângulos para trabalhar. Não se esqueça de sempre deixar para mim nos comentários o que quer que você tenha para sugerir, pedir que eu explique melhor. Pode dizer para mim quais são os ângulos que poderiam ser diferentes. Eu estou aqui aberta para melhorar tudo que for possível. Se o vídeo for útil, não se esqueça de curtir. Isso para mim é um feedback importante. Eu sei, então, portanto, como é que está funcionando. E eu agradeço muito vocês por estarem aqui até o momento. Até breve.